Saudações a todos e todas. Hoje eu gravo o tema Educação Escolar nas Prisões. A educação em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, acompanhando o capítulo deste livro, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, de autoria minha e de Maria Cristina Braga Tagliavini. Este vídeo serve à disciplina de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica ou Política, Organização e Gestão da Educação Básica. Vejam neste slide a evolução do aprisionamento no Brasil. Em 2018, eram 62.217 presos no Brasil. Em 2019, este número já passa para 773.151 presos. É uma política, portanto, de aprisionamento. Quais os motivos das condenações em porcentagem? Quais as causas da prisão? Vejam aqui, roubo, 27,58%. Tráfico, 24,74%. Então vocês percebem que o que diz respeito à propriedade e aos costumes é uma porcentagem muito maior do que o que diz respeito à vida. Em relação aos estupros, são 3,34%. Quando se condenam os presos dizendo barbaridades sobre as punições, as pessoas que não compreendem os números, que não conhecem os números, focam apenas em homicídios e estupros, como se fosse a maioria dos crimes cometidos no Brasil. E quem está preso no Brasil? Homens, são 95%. 78% deles são solteiros. 55% são negros e pardos. E vejam um absurdo, 40% são aqueles que estão presos ainda sem condenação. Pela escolaridade, podemos identificar que a imensa maioria dos presos é formada pelos pobres. Vejam aqui, por exemplo, os presos que têm ensino fundamental completo, são 52,27%. E analfabetos são 26,51%. Portanto, os que têm apenas ensino fundamental completo, mais os analfabetos, são quase 80%, são 78,82%. Essa tabela da Fundação Casa mostra a situação dos adolescentes em medidas socioeducativas entre 13 de dezembro de 2019 e 3 de janeiro de 2020. Vamos ver alguns dados apenas aqui. O total de adolescentes, né, nos programas da Fundação Casa no estado de São Paulo, em janeiro de 2020, era de 6.931 adolescentes. Vejam que muitos estavam em atendimento, alguns estavam em atendimento inicial, muitos em internação provisória, outros já em internação por diversos motivos e depois aqueles que estão cumprindo, né, alguma sanção. Alguns estão em semi-liberdade. Pois é, desses adolescentes, ao contrário do que se pensa, em janeiro de 2020, os adolescentes que estavam presos, vejam os motivos: tráfico de drogas, 48,23%, é um país que aprisiona os adolescentes que são presas fáceis do tráfico de droga. Roubo qualificado, 34,04%. E o número de homicídio doloso qualificado, 1,51%.
Latrocínio, que é roubo qualificado pelo resultado de morte, 0,94%. Estupros, 0,79%. Portanto, gente, esses dados nos orientam contra aqueles que querem penas cruéis para os adolescentes internados, como se eles fossem quase todos estupradores ou homicidas. Então é preciso conhecer os dados antes de emitir essas opiniões que são muito mais com base no senso comum. A maioria das internações estão ligadas à questão ou dos costumes, que é a questão do tráfico de drogas, ou da propriedade. Este é o grande motivo dos aprisionamentos. Embora seja obrigatória a assistência educacional nos estabelecimentos, em 2018, apenas 41,50% dos estabelecimentos penais ofereciam educação. E é preciso lembrar o seguinte: a pena não é apenas punição ou vingança. O seu objetivo maior é a reeducação para devolver à sociedade um indivíduo capaz de conviver melhor. É isso que nós refletimos em termos de educação escolar nas prisões. E quais são esses direitos aos quais nos referimos agora? Veja aqui, primeiro, na Constituição Federal. O que diz a Constituição Federal a respeito da educação? Ela diz que a educação é direito de todos. E, portanto, daqueles também que estão em situação de privação de liberdade. A Lei de Execuções Penais 7.210 de 1984, e que sofreu já atualizações, estabelece que aquele que está privado de liberdade tem direito ao ensino obrigatório, portanto, fundamental e médio completos, ensino profissional e aperfeiçoamento técnico. A Lei 12.433 de 2011 permite a remissão pelo estudo e pela leitura. A remissão quer dizer, ele pode ter reduzida a sua pena, por meio do estudo ou por meio da leitura. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz no seu artigo 124: são direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes. Inciso 11. Receber escolarização e profissionalização. Portanto, são direitos garantidos e que precisam ser cumpridos. As diretrizes curriculares nacionais de jovens e adultos em privação de liberdade, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação, a resolução 2 de 2010, diz o seguinte: além da educação formal, a resolução garante ações complementares de cultura, esporte, inclusão digital, educação profissional e fomento à leitura. E para que isso também seja possível, indica a necessidade da criação e manutenção de bibliotecas nos estabelecimentos que recolhem jovens e adultos em privação de liberdade, e também a importância da participação da comunidade e dos familiares na reeducação e a inclusão da diversidade. Portanto, são muitos direitos garantidos. Aqueles que estão em situação de privação de liberdade estão para um processo de ressocialização, além da punição. E esse processo de ressocialização implica todos esses elementos como cultura, esporte, inclusão digital, etc. A mesma resolução 2 de 2010 diz que é importante incentivar a promoção de novas estratégias pedagógicas e a produção de materiais didáticos específicos para a educação,
em situação de privação de liberdade. Também a implementação de novas metodologias e tecnologias educacionais e atividades laborais que podem impedir o tempo da educação. Isto não é permitido. As atividades laborais não podem impedir o tempo da educação, ou seja, ele não pode deixar de frequentar as atividades educacionais porque tem que desenvolver uma atividade laboral, ou isso teria sido dado como castigo. Isso não é permitido. Diz também a resolução que é preciso valorizar os profissionais da educação que trabalham em instituições de privação de liberdade, garantir aos internos o acesso e permanência também na educação superior, e hoje isso é possível pela modalidade de educação à distância, o que favorece a integração da população carcerária. A Resolução 3 de 2016 da Câmara de Educação Básica, que estabelece diretrizes nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, diz o seguinte: primeiro, deve-se observar a prevalência da dimensão educativa. Segundo, preocupação com a reinserção social plena, desenvolvendo com eles projetos de vida e garantindo os seus direitos. Deve-se estabelecer, implantar estratégias pedagógicas adequadas a eles, o respeito à diversidade e às diferenças. A matrícula deve ser por demanda, em qualquer tempo. Por quê? Porque muitas vezes ele entra no sistema no meio do ano, no meio do bimestre, no meio do semestre, então deve-se aceitar a sua matrícula. A respeito dos seus documentos e da sua escolaridade anterior, deve-se aceitar a autodeclaração. E logo que ingressam, deve ser feita uma avaliação diagnóstica para identificar em que nível eles devem ser matriculados na educação dentro do sistema. E vejam aqui algumas distorções que acontecem, apesar de todos esses direitos. Primeira grande distorção é essa daqui: a educação estabelecida como moeda de troca. O que significa isso? Significa que muitas vezes o menor que recebe um castigo por algum mau comportamento, o sistema, a administração, suspende a sua frequência à escola. Isso é um problema sério que acaba impedindo o desenvolvimento de um processo pedagógico adequado. Isso não deve ser feito pela administração. Uma outra distorção é que 11,8% dos que estão no sistema são analfabetos e 66% não concluíram o ensino fundamental. Tá? E é preciso ver que do total da população carcerária, apenas 10,35% recebem educação nas prisões, ou seja, o direito não é respeitado. E eu quero concluir dizendo que uma das maiores contradições está em que o Conselho Nacional de Educação determina que sejam implantados paradigmas da educação popular calcada nos princípios da autonomia e da emancipação dos sujeitos do processo educativo. É muito difícil falar em emancipação e autonomia dentro de uma prisão, dentro de uma fundação casa. Em 1982, eu trabalhava na igreja e a campanha da fraternidade tinha por tema "A verdade vos libertará". Vocês imaginam a dificuldade de desenvolver este tema dentro de um presídio, como eu fiz em Itirapina, no ano de 1982? Essa é a grande contradição da educação numa situação penal. A educação é pautada nos princípios da autonomia e da emancipação, mas ali
a instituição é pautada totalmente nos princípios da heteronomia, do controle e, obviamente, da falta de liberdade. Esses slides foram preparados por João Virgílio Tagliavini para a disciplina de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, também conhecida como Política, Organização e Gestão da Educação Básica. Esse e outros vídeos sobre a estrutura e funcionamento da educação básica você pode encontrar no canal do YouTube, no endereço www.educardireito.com.br. Se você gostou, dê um clique aqui embaixo, dizendo gostei. Inscreva-se no canal, pois isso nos ajuda muito na nossa vida no YouTube. Muito obrigado, saudações a todos.